Muito boa noite, irmãos e irmãs. Agora sim, começamos a nossa live depois de alguns problemas técnicos, tá? E eu peço que tenham paciência, porque aqui em Brasília está chovendo, então existe a probabilidade de acontecer o que aconteceu numa live passada aí, na semana passada, que foi cair a energia. Então vamos que vamos. Bom, eu estava falando aqui com vocês, antes de perceber que estava falando sozinho, que a gente estava conversando, a gente falou na live passada, concentrou os nossos esforços na história de José e Maria, né? E como foi um pouco a relação deles com o menino Jesus. Então a gente até contou algumas historinhas, não literalmente lendo passagens, mas falou de algumas histórias, né? Lemos poucas passagens, né? Mas deu para perceber o cuidado, o zelo de José, né? A importância que eles davam em se passar um conhecimento teórico, levá-lo à escola e tudo mais, né? É claro que a gente tem que lembrar, né, que os arqueólogos, os especialistas em arqueologia bíblica, etc., falam que muito provavelmente, a cidade de Nazaré não tinha uma mesquita, que era onde ficava a escola. Então, algumas coisas, assim, a gente não sabe, por isso que não dá para saber até que ponto a história de fato aconteceu e até que ponto é um mito. Lembrando o que eu falei na live passada, né, que para a psicologia, especialmente para Jung, o mito é tão importante, né, para o indivíduo quanto a própria realidade objetiva. É para a personalidade, a nossa personalidade. Né? Então, assim, vamos continuar. Eu escolhi, antes de começar a falar sobre Jesus especificamente, circuncisão, etc., eu decidi dar uma palhinha para vocês de algumas passagens dos evangelhos que eu falei na live passada e que eu não fiz isso. Então, eu falei sobre a história do nascimento de Maria, que é um evangelho apócrifo, e não li nenhuma passagem. E agora eu vou corrigir esse equívoco. Então, eu vou ler uma passagem aqui, que seria o capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler a parte 1b, tá? Sua mãe a tomou nos braços, dizendo: Tão certo como vive o Senhor meu Deus, não andarás por esta terra, até que te conduzas ao templo do Senhor. E preparou-lhe um santuário em um quarto, e não permitia que nada de profano e de impuro lhe tocasse o corpo. E chamou as donzelas hebreias sem mácula para entreter-se com ela. Então, o que acontece? Resumindo, tá? Eles fizeram um santuário, Maria não tocava em nada impuro e não pisava no chão. Se ela ia de um lado para o outro, tem mais detalhes ao longo do texto, mas se ela ia de um lado para o outro, ela era carregada. E as meninas puras, né, as virgens, as que ainda não eram casadas, né, as novas, iam até onde Maria estava e lá ficavam conversando, se entretendo. Agora eu quero ler uma passagem do História de José o Carpinteiro. Só um segundo que eu só tenho que achar aqui, que foi um outro evangelho que eu falei e eu não li. Bom, primeiro, a viuvez de José, só para o pessoal entender da onde que vem que José era mais velho, viúvo, coisa e tal. Havia um homem chamado José, oriundo de Belém, cidade da Judéia e terra natal do rei Davi. Era grande conhecedor não só da sabedoria, como também do ofício de carpinteiro. Outra coisa, essa palavra em grego pode significar também não só carpinteiro, tá? Mas uma pessoa que esteja envolvida com construtor, tá? Construtor. Então ele poderia ser um construtor. Alguns dizem até talvez um maçom.
né? Então fica aí para os irmãos essa dica, né? Então, este homem, José, se uniu em santo matrimônio a uma mulher que lhe deu filhos e filhas, 4 homens e 2 mulheres. Chamavam-se Judas, Josetus, Tiago e Simão, e as filhas Lísia e Lídia. Faleceu a esposa de José, conforme está determinado que aconteça a todo ser humano, e deixou seu filho Tiago, ainda em terna idade. Aí vem contando a história. Aí entra nesse evangelho contando a história de Maria no templo. Então é um outro evangelho que fala de um outro evangelho diferente, apócrifo também. E esses evangelhos, eles eram muitas vezes utilizados por comunidades distintas, não necessariamente as mesmas comunidades utilizavam os mesmos evangelhos. Enquanto meu pai José permanecia em sua viuvez, minha mãe, de sua parte, dotada de belas qualidades e bendita entre as mulheres, vivia no templo, servindo a Deus em toda a sua santidade. Então, isso aqui é chamado de um logium, é um dito de Jesus. Seria ele falando, ele contando a história da mãe dele, tá? Tem evangelhos que são só logia, que é o plural. É uma série de logions, que é o evangelho inteiro, como o evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe, o evangelho de Maria Madalena. Esses evangelhos não, são evangelhos narrativos que dentro deles existem ditos de Jesus. Bom, agora por último, eu vou pegar o livro A História da Morte e Assunção de Maria. Só um segundo aqui que eu quero achar. Quero achar um ponto aqui especial. Aqui, achei. Bom, então o que acontece? Eu vou dar um resumo para não ler muitos trechos, tá? Maria recebe uma visita de Jesus, avisando que ela iria falecer. Ela faz uma oração, pede a presença dos apóstolos. Aí começam a chegar os apóstolos. Primeiro chega João, o discípulo amado. Depois chegam os outros apóstolos. Depois eles se encontram com Maria. Aí Jesus aparece. E eu vou começar nessa parte. Sentaram-se em torno dela, confortando-a, e passaram 3 dias louvando a Deus. No terceiro dia, ficaram adormecidos, até a terceira hora. Todos os que se encontravam na casa, exceto os apóstolos e 3 virgens que ali estavam. De repente, veio o Senhor Jesus com grande multidão de anjos. Um grande resplendor cobriu a casa, enquanto os anjos entoavam hinos e cantavam ao Senhor. Disse o Salvador: Vem, pérola preciosíssima, entra no recinto da vida eterna. Maria prostrou-se em terra, adorou a Deus e disse: Bendito seja teu nome glorioso, Senhor meu Deus, que te dignastes escolher tua serva e confiar-lhe o profundo mistério. Lembra-te de mim, Rei da Glória. Sabes que te amei de todo o coração e guardei o tesouro que me confiaste. Recebe-me como tua serva e livra-me do poder das trevas, para que não sofra nenhum encontro com Satanás, nem veja os espíritos tétricos que me rodeiam. Respondeu-lhe o Salvador: Quando, enviado pelo Pai,
para a salvação do mundo, estava eu suspenso na cruz, veio a mim o príncipe das trevas. Não podendo encontrar em mim qualquer sinal de suas obras, afastou-se, vencido e humilhado. Quando o vires, tu o verás com força da lei do gênero humano, cuja saída é a morte. Não poderás, no entanto, causar-te qualquer dano, porque estou contigo para ajudar-te. Vem tranquila, pois o exército celeste te espera para introduzir-te no paraíso. Enquanto o Senhor dizia isso, Maria levantou-se do chão, deitou-se na cama e, dando graças a Deus, entregou o Espírito. Os apóstolos viram que sua alma era tão cândida que nenhuma língua humana podia descrevê-la dignamente. Irradiava tal claridade que superava a brancura da neve, da prata e de todos os metais. Gente, isso é uma palhinha. Eu até me emocionei, eu peço licença aí. Eu me emociono quando eu leio essas coisas, porque eu sinto aquilo, sabe? Eu vejo eu sinto a verdade. Eu sinto alguma verdade naquilo que fala o meu coração. Mas vamos lá. Falando de Jesus, circuncisão. A circuncisão de Jesus é um evento que é encontrado no Evangelho de Lucas. Tá? Então você encontra lá capítulo 2, versículo 21, que ele foi circuncidado 8 dias após o seu nascimento. Esse é o costume que você encontra no Halaká, a lei judaica, né, que afirma que todos os meninos devem ser circuncidados 8 dias depois do seu nascimento, numa cerimônia que se chama Brit Milá. Literalmente, aliança da circuncisão. Nós fazemos aqui um dos 3 ritos simbólicos que nós temos na tradição do Colégio Adeptorum, seria na verdade, é mais uma coisa não formal mesmo, é bem simbólica mesmo, e às vezes é numa conversa que a gente tem, que é um processo de circuncisão espiritual, que é quando é transmitido para a pessoa alguns dos juramentos que um pouco mais para frente ele vai ter que fazer, para ver se ele concorda com isso. Quando ele diz concordo, aí ele recebe o que seria a circuncisão espiritual, né? Seria esse processo que a gente tem. Então, essa cerimônia religiosa dentro do judaísmo é básico. Então, sabe-se que, de fato, isso aconteceu. E isso é considerado, inclusive, histórico, porque fazia parte da tradição, todos os meninos no 8º dia eram circuncidados. A gente sabe que a maioria dos especialistas hoje acreditam na existência de um Jesus histórico, né? Então, existiu um Jesus que viveu, morreu na cruz, isso já se sabe, uma grande parte dos cientistas afirmam isso eu já falei na outra palestra que vocês encontram em Tradição Cristã, que fala sobre Jesus histórico, né? Então, vamos continuar. Eu vou citar um apócrifo para falar da circuncisão, porque no Evangelho de Lucas só fala que aconteceu. Mas da onde veio essa história? O que aconteceu? Então vamos saber? Vamos ver aqui. O apócrifo Evangelho Árabe da Infância contém uma referência da sobrevivência do prepúcio cortado de Jesus. O 5º capítulo relata a seguinte história. Quando chegou o tempo da circuncisão, isto é, o 8º dia, época na qual o recém-nascido deve ser circuncidado segundo a lei, eles o circuncidaram na caverna. E uma velha anciã recolheu o prepúcio e o colocou em um vaso de alabastro cheio de óleo de nardo velho. Como tivesse um filho que comercializava perfumes, Maria deu-lhe o vaso, dizendo: cuidado para não vender este vaso cheio de perfume de nardo, mesmo que te ofereçam 300 dinares.
E este é o vaso que Maria Madalena, a pecadora, comprou e que ela derramou sobre a cabeça e os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, enxugando-os com os cabelos. Evangelho Árabe da Infância. Então vamos lá, passando para a apresentação no templo. Bom, a apresentação no templo, ela é comemorada dentro da tradição cristã, a gente chama da festa da Candelária, né? Que é uma festa também de origem pagã e de origem latina, comemorada em diversos países, e que se tornou uma festa religiosa cristã. Aqui no Brasil, é chamado também de Dia de Iemanjá. Vamos dizer assim que esse dia, 2 de fevereiro, é também um feriado celta, tá? Então, assim, em diversas tradições mesmo, você tem essa data como um marco, né? Na verdade, isso é um calendário solar. Como funciona o calendário solar? Os 2 solstícios, os 2 equinócios e mais 4 outros festivais intercalando entre os solstícios e os equinócios. Então, você tem, basicamente, festival de 6 em 6 semanas. Esse seria o padrão do calendário pagão de um modo geral e celta de um modo específico. De tradição celta, eu posso falar com certa propriedade, porque durante muito tempo eu fui praticante de Wicca e de druidismo, né? Estudei os graus do druidismo e tudo mais. Mas isso é outra história, uma história. Vamos à apresentação do templo. Então é importante entender que esse é um feriado, isso é um acontecimento que também fazia parte da tradição, você apresentar a criança ao templo, tá? Então, de um modo geral, as pessoas acreditam que isso aconteceu, né? Não existe muita dúvida com relação a este episódio, a esta passagem, né? Só que é importante notar que essa passagem ela foi encaixada dentro de um feriado que tem uma representatividade em diversas tradições, tá? Então vamos lá. Bom, por exemplo, na Igreja Ortodoxa e em algumas igrejas católicas orientais, eu vou falar disso porque nós temos a ECOP, né, que é a Eclésia Católica Orthodoxorum Primordialis, que é a nossa Igreja Católica Ortodoxa Primordial, que é a tradição formal do cristianismo mais tradicional que nós também temos dentro da tradição aqui, né, que funciona como uma área específica, né, independente, e que tem essa perspectiva de buscar um cristianismo mais primordial antes dessa divisão que teve depois do ano 1000 entre Ocidente e Oriente, e principalmente se concentrando nos primórdios do cristianismo, por isso o nome primordial, né? Foco maior ainda mais num cristianismo pré-conciliar, então num cristianismo antes de 325. Então é uma percepção bastante interessante de um cristianismo raiz, entendeu? E em muitas coisas ela se une a determinadas práticas, porque combina. Quando eu comecei a estudar tradição ortodoxa, eu percebi que muito da verdadeira gnose fazia parte, de alguma forma, da ortodoxia, só que era desconhecida para o Ocidente, né? Então, na Igreja Ortodoxa, essa é uma das chamadas 12 grandes festas, né? Chamada também de Ipapante, que significa encontro em grego. É a apresentação do Senhor e ela é uma das mais antigas festas dentro da tradição cristã, tá? Então existem aqui, eu não vou citar detalhes, mas no texto que eu tenho aqui, como eu falei para vocês na live passada, esse é um texto que vai ser material para estudo e pesquisa dos irmãos que estudam tradição cristã com a gente. Tanto a galera que estuda a tradição mais ortodoxa, quanto a galera que estuda a tradição mais heterodoxa. É padrão estudar tudo isso aqui, né? Então eu entro em detalhes, eu cito Cirilo de Jerusalém, Gregório, o teólogo, e uma série de outros pais da igreja ou padres da igreja, Gregório de Nissa, São João Crisóstomo, que que até hoje é uma das principais missas, a principal missa ortodoxa foi ele que fez, né? Então existem descrições dessa festa ao longo da tradição cristã assim maciças, entendeu?
Eu quero agora, esse episódio dentro da Bíblia, ele se passa também em Lucas, capítulo 2, entre o versículo 22 e o versículo 40. Só que vocês sabem que eu quero buscar, né, citar mais os evangelhos apócrifos. Entretanto, eu quero dizer que essa é uma passagem muito bonita, tá? Inclusive, o hino chamado Hino de Simeão é um dos hinos mais bonitos e ele, quando ele é cantado, olha, gente, eu tive a oportunidade de conviver, de morar em mosteiro, monastério, seminários e conviver, sabe? É muito bonito. Você acordar de manhã, eu pelo menos gosto disso, né? Acordar de manhã cedinho, aí você vai para a capela e começa a cantar os hinários, aí você tem, às vezes, vão variando os hinos, né? São vários hinos, porque tem toda uma liturgia que é diferente da Eucaristia, que é uma liturgia que tem uma parte fixa e uma parte móvel. E isso tem tanto na tradição ortodoxa quanto na tradição católica. Mas, concentrando nos textos apócrifos, que esse é o nosso objetivo, vamos lá. No capítulo 6 do Evangelho Árabe da Infância. O velho Simeão viu o menino Jesus resplandecente de claridade, como um facho de luz. Quando a Virgem Maria, cheia de alegrias, entrou com ele em seus braços. E uma multidão de anjos rodeava-o, louvando-o e acompanhando-o, assim como os satélites de honra seguem seu rei. Olha aqui falando de astrologia dos astros seguindo o Sol. O Rei Sol e comparando Cristo ao Sol, que é o Logos Pantocrator. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que eu estou lendo aqui os textos, mas eu não estou aprofundando. As pessoas que estudam com a gente pega esse texto aqui, vai destrinchando ele e vai pegando uma série de significados, e aí vem aquela questão que eu já falei em várias lives, né, dos diversos sentidos dos escritos sagrados, o sentido literal, a leitura e os sentidos literais, a leitura e os sentidos metafóricos, a leitura e o sentido reto, a leitura e o sentido secreto. Né? Então, vamos lá. Simeão, pois, aproximando-se rapidamente de Maria e estendendo suas mãos para ela, disse ao Senhor Jesus: Agora, Senhor, teu servo pode retirar-te em paz, segundo tua promessa, pois meus olhos viram tua misericórdia e o que preparastes para a salvação de todas as nações, luz de todos os povos e a glória de teu povo de Israel. A profetisa Ana também estava presente. Ela rendia graças a Deus e celebrava a felicidade de Maria. Essa parte final, por exemplo, você não encontra. Então, você vê aqui que nessa passagem, antes do cântico de Simeão, descreve a visão que Simeão teve quando viu Maria entrar no templo com o menino Jesus nos braços. Então ele teve uma visão celestial, tipo uma epifania, né? E vislumbrou realmente os anjos e tudo que foi descrito aqui. Bom, infância de Jesus. Agora vem do modo geral, tá? Vem da apresentação ao templo aos. A Bíblia fala até os 12 anos, mas eu vou falar com certeza até os 13, porque a gente sabe que nos 13 anos também tem uma cerimônia padrão de passagem da infância para a idade adulta, né, que é o Bar Mitzvah, né, que todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar, já viu em filme, já de alguma forma viu alguma vez isso, mesmo que seja, né, em algum filme, em alguma coisa assim. É uma celebração da transição da infância para a idade adulta e acontece aos 13 anos. Então a gente sabe do que aconteceu com Jesus até os 12 anos, de acordo com o pouco que se conta, principalmente no Evangelho de Lucas, e de acordo com o que se conta nos Evangelhos apócrifos. Só que se sabe que isso ficou do jeito que, mais ou menos, não mudou até os 13 anos. Aí depois tem os anos perdidos, que seriam dos 13 anos aos 29 anos. Bom,
Vamos agora dar um panorama, tá? As narrativas apócrifas, eles delineam um perfil do menino Jesus bem interessante. Alguns pontos. Primeiro, ele aparentemente é uma criança como qualquer outra, mas ele é belíssimo, lindíssimo. Essa é a descrição. Mesmo sendo Deus encarnado, foi uma criança como todas as outras. Então, gente, isso é bem interessante, porque existe uma diferença de Jesus antes e depois do batismo de João Batista. E, na verdade, é essa história que a gente está apresentando de um menino Jesus que era uma criança, que às vezes era birrento, que às vezes fazia travessura, que às vezes ficava com raiva, que às vezes sentia dor, mas que normalmente sentia compaixão, brincava com as outras crianças, era uma criança alegre, obediente, obedecia demais a José e a Maria, né? Então, assim, quando José ia às festas, por exemplo, e todo o pessoal da família ia junto, né, os filhos do primeiro casamento de Maria, as irmãs dele iam com eles, quando estavam todos juntos na refeição, o menino Jesus sempre ia, abençoava os alimentos e era o primeiro a começar a comer e beber. Tá? Se ele não estivesse presente, todo mundo esperava ele chegar. Quando ele fazia jejum, todo mundo fazia jejum. Né? Ele era considerado, de acordo com seus irmãos, né, e de acordo com o próprio José e Maria, isso você vê em alguns trechos, descrito como um farol luminoso. Eles, apesar dele ser uma criança, então assim, eles repreendiam, eles sabiam que aquela era uma criança especial, que tinha poderes especiais, mas que, por um lado, e a gente, isso é importante isso, porque na tradição cristã, isso foi definido nos primeiros concílios, né, que é a natureza de Cristo. A gente fala que Cristo tem uma dupla natureza. Nós temos uma natureza humana. Nós temos também Deus no nosso interior, Cristo no nosso interior, mas é diferente da dupla natureza de Cristo, que é uma natureza humana e uma natureza divina. Isso dá para explicar melhor depois que eu explico a formação do pleroma de acordo com o gnosticismo valentiniano. Aí dá para entender as diversas manifestações do ser criador incriado, do abismo, do bitos, e todas as emanações, digamos assim, de polaridade masculina seriam facetas desse, que aí você tem Logos, você tem Cristos, você tem Jesus, você tem uma série de eons que são desdobramentos desse abismo, desse ser que vive na sua inatividade, ele vai se desdobrando. Então, para explicar essa dupla natureza de Cristo dentro de uma percepção mais gnóstica, não dogmática, que nem a igreja fala, Cristo tem duas naturezas, aí não explica nada, não conta por quê, não explica o que a tradição conta. Eles pegaram isso da tradição, transformaram em dogma e esquecem que tem toda uma simbologia por trás, tem todo um mito por trás, tem toda uma história por trás. Né? E isso a gente explica muito. E isso fica claro nos evangelhos. Existe uma distinção de quando o pai está repreendendo o filho, mas nunca eles perdem de vista que aquele é Deus encarnado. Então, isso é uma definição desses evangelhos chamados proto-evangelhos, ou evangelhos da infância. Por isso que eles são considerados midrashes, né, de evangelhos, como é que se diz? Dos evangelhos canônicos. Seriam, digamos assim, desenvolvimentos, desdobramentos, né, explicações. São textos que teriam, digamos, surgido. Mas isso é o que dizem, né, os especialistas, os cientistas céticos, né, que se baseiam no método científico. Né? Bom, cara, tem muita coisa aqui. Eu vou fazer um resumo, porque senão eu vou ficar falando demais e eu quero entrar nos anos perdidos de Jesus. Então,
Em alguns evangelhos especificamente, você tem alguns apontamentos de Jesus, como eu falei, sendo até um pouco malvado, digamos assim. E aí você vê a figura de José e de Maria entrando e tentando, digamos assim, como é que se diz? Resolver a situação. Tem um outro evangelho que se chama Evangelho do Pseudo Mateus, que o menino Jesus usa os seus poderes divinos de uma forma bem mais digna e benigna, em especial para agradar Maria e José. Então tem uma cena que ficou famosa durante a Idade Média, que a Sagrada Família vai descansar à sombra de uma palmeira. E Maria fica com vontade de comer os frutos da árvore. Então eu vou citar aqui a passagem. Então a criancinha, sentada no colo de sua mãe, a Virgem, gritou para a palmeira e disse: Inclina-te, árvore, e sacia minha mãe com o teu fruto. Imediatamente, ao chamado de Jesus, a palmeira inclinou-se aos pés de Maria. Então isso já é uma descrição, né, de uma passagem mais... Mano, são muitas passagens, tá? Tem a passagem que ele ressuscita um passarinho. Assim, eu tô querendo dar uma visão geral, mas depois os irmãos que tiverem interesse podem me procurar, que nós vamos estudar mais a fundo esses e outros evangelhos apócrifos. A nossa intenção é criar um grupo específico para estudar tradição cristã em toda a sua amplitude. Então, dos primórdios até como ela é hoje, em todas as suas vertentes e tudo mais. Seria uma baita introdução teológica, mas teológica numa visão teológica não só numa área do cristianismo, mas abrangendo toda a tradição cristã, inclusive a heterodoxia cristã.